Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para mais um estudo bíblico que vai estar lá no livro de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17. Hoje, 10 de setembro de 2022, amém? Vamos, nesse sábado, aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Ontem nós falamos sobre aquilo que nós precisamos agir com obrigatoriedade na terra, aquilo que nós precisamos agir com obrigatoriedade no céu. Nós temos a cidadania terrena, a cidadania celestial. Não adianta fazer a cidadania terrena e esquecer a celestial, e nem adianta fazer só a celestial e esquecer a terrena. Jesus vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós estamos na terra, nós estamos no mundo, não fazemos parte dele, mas vivemos nele. E nós precisamos ser referência não somente espiritualmente, mas também terrenamente. Então, aquilo que nós deixamos de fazer, de cumprir com as nossas obrigações na terra, seja pagamento de impostos, seja com conduta, comportamento, vai refletir no mundo espiritual. E aquilo que a gente deixa de cumprir no mundo espiritual vai refletir na terra. Então, nós estamos ligados em dois mundos, o mundo carnal e o mundo espiritual. Então, conforme eu disse, não adianta dizimar, ofertar e não seguir com as regras que tem na terra. Não adianta querer dizimar e ofertar e dizer: estou cumprindo aquilo que é de Deus, eu não estou roubando aquilo que é de Deus, mas deixa de cumprir a sua obrigação na terra. Então, se fosse separado, Jesus ia dizer assim: dai a Deus o que é de Deus e não pague impostos. Jesus não disse isso. Quando ontem nós estávamos estudando sobre questionamento, né? Aqueles homens questionaram Jesus, querendo colocá-lo contra a parede, né? Querendo ver como que Jesus iria agir em relação àquelas perguntas que foram feitas, porque eles queriam de toda forma colocar o Senhor Jesus na parede, contra a parede. E eu disse assim que, ontem no estudo, eu disse assim, que o Senhor Jesus, ele foi extremamente político. E talvez as pessoas que não sabem o que significa política, pode ter se assustado com o termo que eu utilizei, porque conhece política como um monte de políticos corruptos. Eu não disse sobre isso. Eu disse de uma política do sentido ao qual ela é. Né? Política é a arte e a ciência de governar. É a organização, a direção, a administração. Então, se as pessoas pegassem o que é política, né, e governassem, dirigissem e administrassem as nações, os estados, da forma que necessário é e da forma que é descrito, nós não estaríamos vendo tanta corrupção. Então, quando eu disse que Jesus foi extremamente político, porque ele soube governar aquela resposta, ele soube direcionar aquela resposta, ele soube mediar aquela situação. Então, nós precisamos pegar essas reflexões do estudo, irmãos, porque ouvir os estudos por ouvir não vai adiantar e não vai te acrescentar absolutamente nada. Os estudos são para nossa reflexão, e eu digo nossa porque eu também estou refletindo. Então, hoje nós vamos ver quando o Senhor Jesus vai predizer a sua morte pela terceira vez. Então, pela terceira vez, o Senhor Jesus vai falar sobre esse assunto. E no versículo 17 do capítulo 20 vai dizer assim: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas
e condenar-no-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoite e crucifiquem. E ao terceiro dia ele vai ressuscitar, ele ressuscitará. Então o Senhor Jesus, pela terceira vez, o Senhor Jesus avisa aos discípulos. Jesus predisse sua morte e ressurreição pela terceira vez. As duas primeiras eles estão registradas lá no capítulo 16, versículo 21 e 17, versículo 22 e 23. Porém, os discípulos ainda não compreenderam o que ele queria dizer e continuaram a discutir sobre aquela posição. Se Jesus era rei, se Jesus era o Messias, por que o Senhor Jesus, ele estava dizendo que ia morrer? Não fazia sentido nenhum. Então, o Senhor Jesus, depois desta fala, né, com os discípulos, ele vai entrar falando, ensinando a como aqueles discípulos devem servir. E ele vai, nós já até falamos sobre isso, né? E ele vai falar que ele veio para servir e não para ser servido. Ele começa a trazer a existência, a questão de quem ele realmente era e para que é que ele veio. É que ele veio para servir. E aquele que quer ser maior, ele passa a ser o menor. Então, nós precisamos aprender com esses ensinamentos preciosos do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ele não pega ninguém de surpresa. Quando o Senhor Jesus ele quer nos alertar de algo, ele não nos pega de surpresa. Ele não faz uma exortação nas nossas vidas em vão, a não ser para nos alertar, para que nós possamos corrigir o que está errado, para que haja tempo e oportunidade de melhorar. Porque quando não tem tempo e nem oportunidade de melhorar, nós podemos dizer assim: ah, mas eu não sabia. Ah, mas ninguém deixou eu consertar aquilo que estava errado. Mas a palavra do Senhor aqui vai dizer que ele disse 3 vezes que ele iria morrer e que iria ressuscitar no terceiro dia. Ele traz uma notícia triste da sua morte, alerta os discípulos que vai acontecer, a forma que vai acontecer, que ele iria ser entregue nas mãos dos gentios, que ele iria ser açoitado, que ele iria ser crucificado, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar, motivo de alegria. Porém, quando nós não estamos com a visão focada no Senhor Jesus, nós não conseguimos ver e nem compreender aquilo que o Senhor quer nos trazer. Então, tem muitos momentos que o Senhor vai nos advertindo. Ele usa a palavra, ele usa uma pregação, ele usa um louvor, ele usa uma criança, ele usa um profeta. As Escrituras vai dizer que o Senhor usou a mula de Balaão, porque Balaão não queria ouvir, o profeta não queria ouvir, Deus foi lá e usou o animal, usou a mula. Porque em muitos momentos a mula escuta mais do que o ser humano. É provado aqui. Deus estava falando, Balaão não estava ouvindo, escutando, ele faz com que a mula fale. A mula escutou e falou, para que aquele homem pudesse entender. Então tem momentos que nós vamos questionar o motivo pelo qual estamos passando por determinada situação. Nós gostamos de nos colocar sempre no papel de vítima. O outro é culpado, o outro é que fez, o outro é que não fez. Deus que esqueceu de mim, Jesus que me abandonou. Mas qual é a parte que lhe cabe neste processo? Qual é a parte? Aonde está a sua responsabilidade? Aonde está o praticar a palavra que você está ouvindo? Aonde está a sua atuação e comportamento de deixar as palavras que vêm da parte do Senhor adentrar no seu coração, fazer morada? Aonde está aquilo que te cabe?
Porque, irmãos, aquilo que te cabe não é ser vítima. Em muitos momentos até somos. Mas o Senhor não traz como inocente aquele que é culpado. E nem como culpado aquele que é inocente. Se você é inocente, inocente é. Agora, se é culpado, o Senhor não vai te trazer por inocente. E a partir de hoje você não pode dizer que não escutou a palavra do Senhor, porque se você chegou até aqui neste áudio, você sabe que Deus te alerta. Você sabe que Deus te dá a condição e a oportunidade de consertar. Mas se você não conserta, Ele deixa você colher aquilo que você está plantando. A colheita, ela não é obrigatória. Você escolhe, o plantio não é obrigatório, você escolhe plantar, mas a colheita é obrigatória, você vai ter que colher aquilo que você plantou. Então, o Senhor Jesus, ele avisou 3 vezes, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele iria morrer e que no 3º dia ele iria ressuscitar. Mas os discípulos não estavam entendendo, porque eles estavam com a visão na terra. E é esta visão terrena que atrapalha de vermos o mundo espiritual. É esta visão focada no terreno, no material, no ego, no eu, que nos atrapalha de ouvir o Senhor. Nós vimos ontem a importância de sermos íntegros, tanto na terra como para o reino de Deus. Eu não disse lá em momento algum que não adianta ofertar, não adianta dizimar, se eu não pago impostos, ou seja, senão as pessoas que têm a forma distorcida, né, de mudar as palavras que saem das nossas bocas, vai achar assim, a pastora está dizendo que já que eu não estou dando conta de pagar impostos, eu não preciso dizimar e nem ofertar. Eu não estou dizendo isso. Dízimo e oferta é bíblico. Nunca cobrei um dízimo dentro da casa do Senhor para membro nenhum, porque o dízimo não é para pastora. O dízimo é para a casa do Senhor. Então, aquele que não paga, aquele que não devolve, não está devendo o pastor, a pastora, está devendo a Deus. E isso é cada um com Deus. Amém? O que eu disse às vezes você acha que está extremamente correto, porque dentro da casa do Senhor você tem atitudes impecáveis, ao qual o inimigo não tem como te acusar. Mas e fora da casa do Senhor, como que está sendo a sua caminhada? Nós estamos tendo a oportunidade, eu tenho dito isso muito, mas a oportunidade é para conserto, não é para acomodar. E achar que não vai haver juízo final, e achar que a sua vida é eterna, e achar que você não vai ter essa diferença de ser salvo, de não ser, e achar que Jesus não vai voltar. Estou aqui pregando a palavra do Senhor, pregando sim que o Senhor Jesus vai voltar, eu creio. A escolha é sua crer ou não, mas estamos sim vivendo no tempo da oportunidade. E um dia o Senhor vai dizer basta para aqueles que têm dormido e não querem despertar. Enquanto na verdade a palavra tem sido pregada em todos os cantos, em toda a rede social, em cada esquina tem uma igreja. Você e eu, nós, se não nos convertermos, se não nos consertarmos todos os dias, não é por falta de ouvir a palavra, é porque não queremos. É livre-arbítrio e é a escolha de cada um. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um nesta noite. Agora bateu 18 horas, em nome de Jesus. Amém?